A gente volta nesse segundo bloco do programa Utilidade Pública, ainda falando sobre transtornos alimentares, com a nutricionista Andressa Campos, tá? Com um alerta. Gente, olha, reforçando, muitas vezes os pais não estão em casa, tá? Por conta dessa retomada, desse retorno às atividades trabalhistas. Mas existem sim pontos que podem e devem ser observados e que são indicativos de algum tipo de transtorno alimentar aí nas crianças, nos adolescentes. O que a gente precisa avaliar, Dânia, é a mudança de comportamento repentina. Então, emagrecimento muitas das vezes acentuado. De uma hora para outra, você percebe um emagrecimento acentuado de um filho seu, né? E não vangloriar esse emagrecimento, que muitas das vezes é o que acontece. Nossa, você emagreceu, está ótimo. Não, às vezes tem que avaliar o que foi esse emagrecimento. Muitas das vezes são restrições, sim, são práticas purgativas que acontecem, né? Avaliar questões de esconder comida, né? Esconde comida embaixo do quarto, na cama, embaixo da cama, né? Em ambientes que é de comum convivência da criança, do adolescente. Então, avaliar isso. Como eu falei, ver também a questão de como a criança é acompanhada, o adolescente é acompanhado no contexto da refeição. Come sozinho, né? Será que porciona direito o volume que ele precisa? Ou ele está restringindo ou evitando alguns grupos alimentares, né, que ele julga engordativo? Normalmente, os grupos engordativos são os que a gente mais gosta, mas são os que a gente mais julga também, né? Então, alimentos mais gordurosos, mais açucarados. A gente sabe que existe o grupo que cobra muito dos filhos, né? Que olha, e você não pode comer para não ter isso, você não pode comer para... E você tem o grupo que realmente, às vezes, não tem como estar 24 horas ali vendo, olha, se o filho está comendo e vomitando, se está escondendo comida, mas pode, esse pai, essa mãe, esse responsável, essa escola, pode ficar de olho em outros fatores e outros sintomas. E quando você come, você se sente culpado, você evita, você restringe cada vez mais. Isso são os processos anoréxicos, principalmente, né? Um perfil anoréxico. O bulímico também restringe. O bulímico restringe de uma forma tão acentuada que chega um momento que ele não suporta e ele compensa. Só que ele não vai compensar, por exemplo, com uma salada, com um arroz, né? Ele normalmente compensa com o quê? Com alimentos tidos engordativos e proibidos, né? Então, alimentos açucarados, engordativos, hambúrgueres, batatas, né? Massas, refrigerantes mais açucarados, né? Então, são alimentos que a gente julga como não pode ser ingeridos, né? Então, são alimentos que eles acabam escolhendo no processo de compulsão. A gente está falando de criança e adolescente, mas a gente está falando especificamente de que idade? De que idade? 8, 10, 12 e adolescentes também, 14, 15 anos, 16 anos. A adolescência é um período muito complexo, né? Então, a gente tem todas as questões de identidade, de imagem. Muitos pacientes que têm transtorno alimentar, eles têm distorção de imagem, né? Não necessariamente todo anoréxico, principalmente anoréxico, tem distorção de imagem. Distorção de imagem é você se ver de uma forma e ser de outra forma. A gente tem aí redes sociais, a gente tem transtornos, a gente tem dicotomia, a gente tem o julgamento dos alimentos, a gente tem as emoções. Como é que se trata isso? O tratamento, ele é multidisciplinar, né? Então, a gente precisa de auxílio psicológico, psiquiátrico, muitas das vezes, nutricional, porque o gatilho, o ponto-chave é a comida. Você usa a comida como uma regulação, tanto de menos quanto para mais, né? Quando são os outros transtornos alimentares sem ser anorexia. Então, a equipe multidisciplinar ela precisa estar muito bem alinhada, principalmente uma equipe que seja especialista, porque quando existe um mau direcionamento do tratamento, isso acaba comprometendo a saúde
do paciente. Existe risco quando a gente acaba fazendo com que o tratamento não seja com pessoas especialistas, né? Então, infelizmente, acontece. E quando chega, né, ao especialista, chega de uma maneira muito mais agressiva, né, o transtorno alimentar. A gente tem diversos tipos de personalidade dos transtornos alimentares. Por exemplo, o anoréxico, ele é mais introspectivo, né? Ele é mais quieto, é mais enrustido na dele. O bulímico, ele é mais impulsivo, ele busca a forma de regulação, diferentemente do anoréxico, né? Então, ele purga, ele quer chocar, né? A forma como ele se relaciona com essa regulação alimentar. O que você falou anteriormente, que o próximo convidado vai trazer também, é a questão das adições, né? Então, as adições à comida representa também uma possível adição no excesso, né? A gente buscar comida como uma forma aditiva de regulação emocional. Se eu estou triste, eu como. Se eu estou feliz, eu como. Se eu briguei com alguém, eu como. Se eu estou chateada, eu como. Então, a gente buscar outras formas. Como você perguntou, como é que é o tratamento? Na nutrição, a gente precisa normalizar a comida, que é algo que é muito difícil, mas que deveria ser o básico, o mínimo. A gente ver comida como comida e não como estereótipos que a gente julga. Para vocês terem ideia, seria ver um brigadeiro igual uma salada, que é igual a um hambúrguer e que é igual a um frango grelhado. Mas não, a gente julga salada e frango como permitido, brigadeiro e coxinha ou hambúrguer como algo proibido, né? Então, normalizar a comida, trazer as questões da caloria, da composição nutricional dos alimentos de maneira mais secundária e não uma prioridade nesse contexto para a escolha alimentar. Nós somos pessoas as quais somos inibidas do sentir, do processo do sentir. Então, a gente acaba utilizando, né, as emoções como regulação alimentar também. Então, se eu estou triste, sentir que eu estou triste. Eu estou triste por qual motivo? Por esse motivo. Não precisar usar a comida como uma forma de assumir aquilo, né, de regular a emoção. Se eu estou feliz, ótimo que eu estou feliz. Entrar em consciência, em percepção de volume. Qual é o volume que eu tolero? Ótimo, é esse volume. Que eu vou me sentir confortável, então tudo bem. Porque uma colher a mais, um pedaço a mais, pode me descompor no sentido de quê? De culpa, né? De desconforto. E eu buscar uma forma de regulação, né? Principalmente nas academias, segunda-feira. Segunda-feira as academias acabam ficando mais cheias, né? Aparentemente. Por quê? Por conta da culpa também alimentar do final de semana, né? Então, todas essas questões precisam ser muito bem alinhadas, muito bem trabalhadas e trazer a consciência em percepção de comportamento, né? E de escolhas alimentares. Não é deixar de comer, mas é saber comer, né? Então, isso aí. Eu queria muito agradecer, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, a nutricionista Andressa Campos, por estar compartilhando essas informações. Gente, o tempo é muito curto, tá? Para a gente conseguir abranger todo esse assunto, como a doutora Andressa trouxe, olha, emocional, às vezes precisa de medicamento, às vezes não, às vezes precisa realmente de um tratamento mais longo, outros casos não, precisa sempre do apoio da família, independentemente do tipo de transtorno. Então, a gente vai voltar a tratar esse assunto aqui no programa Utilidade Pública, porque as aulas presenciais estão aí, o peso também, eu estou falando de todo mundo, criança, adolescente, são dados gerais, mundiais, né, do ganho de peso durante a pandemia e realmente precisa se jogar o holofote nesse assunto, tá? Porque, olha, que geração está aí, né? A gente está falando de crianças com 8, 9, 10 anos de idade já apresentando problemas sérios. A gente vai estar voltando com esse assunto. Andressa, muito obrigada mais uma vez.